sala já está aberta. Amém. A sala já está aberta. Quer levar a unção da sala aí para sua casa? Olha, escuta. Amém. Shalom, shalom. Isso aí. Declara que não há outro como Ele. Não há outro, não há trono, não há potestade, principado, arquétipo, não há fortaleza, não há dominadores, não há demônios maiores do que Ele. Amém? É isso aí, queridos. Quando a guerra fica intensa, pensa, é exatamente isso. Voltamos. Vou te contar um segredo. Shalom, shalom. Seja bem-vinda, você que está chegando aqui agora, todos vocês. Nossa sala está aberta. Abrimos a sala com adoração. Servido um cafezinho. Aqui na sala do Pensa Comigo tem um cafezinho. Quando você quiser vir participar comigo ao vivo, venha. Eu tenho uma plateia aqui hoje que está comigo aqui ao vivo, assistindo ali, tá bom? Amém, queridos? Então vamos lá? Vocês estão me ouvindo bem? Pode vir. Quem é? Vem. Pode vir. Cabe todo mundo à sala e a mesa está aqui. Você sabe que quando nós abrimos a mesa, o Aba já está aqui na nossa sala. Amém, queridos? Já está na nossa sala. Shalom, meu irmão. Shalom, shalom. Você gostou, né, Alexandre? Pastor Alexandre, você gostou desse louvor, né? Aclame ao Senhor. Você vai lembrar. Tu vai lembrar de nós lá na Praça de Carmo, lembra? Tu com violão e eu com a voz na praça. Lá em Carmo, depois lá em Laranjais. Quem é de Campos vai entender que local é esse que eu tô falando. Lembrou, né? Isso mesmo, isso mesmo. Precisamos declarar quem é rei nessa história. Precisamos declarar quando a guerra fica intensa. Quem é aqui que está vivendo guerra intensa? Eu poderia... Era mais fácil perguntar quem não está vivendo guerra intensa. Shalom, Moniquinha. Seja bem-vinda. Quem está vivendo uma guerra intensa? Vou contar um segredo para vocês aqui. Quando nós estamos vivendo uma guerra intensa, Judá vai à frente. Judá vai à frente, pastora, que negócio é esse de Judá? Vai à frente, adoração. Quando eu falo de Judá, estou falando de adoração. Quando a guerra vai intensa, você pode tomar todas as armaduras que você quiser disponíveis para você travar uma guerra. Você pode usar todos os armamentos disponíveis que você quiser usar para travar uma guerra. Mas deixa eu falar algo com você aqui. Nessa guerra, quando a guerra fica intensa, Judá vem à frente. Traz a unção de Judá. Qual é a unção? Adoração. É adoração. O som da guerra de Judá é adoração. Deu para entender? O som da guerra de Judá é adoração, querido. Não importa o nível de guerra, se é guerra no nível da tua alma, nas tuas estruturas mentais, nas tuas estruturas emocionais, nas tuas estruturas físicas, nas finanças, na família, no ministério. Nós estamos numa jornada de Yom Kippur. Já vai estar chegando o dia 22 de setembro. Vira um tempo. Rosh Kodesh de um mês e Rosh Kodesh de um ano. Amém? Vai chegar também logo depois, no dia 2, Yom Kippur. Então nós estamos nos preparando para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida sem ataduras.
porque Deus é um Deus de maravilhas. Amém? Mas eu quero fazer um alerta com você. Quem tem o meu telefone, quem tem lá, quem tem acesso ao status, mas se você quiser, depois eu coloco também aqui no history, eu coloquei um alerta sobre esse tempo, eu coloquei um alerta sobre esses dias. Amém? Eu coloquei um alerta sobre esse tempo e um alerta sobre esses dias. Cuidado, querido, que nesses dias de Techuvá e nesses dias de Yom Kippur, e nós ainda estamos em Elu e o rei está no campo, e eu quero dizer para você que depois que passar Elu e entrar Tisrei, sabe o que vai acontecer? O rei vai continuar no campo, só que num outro posicionamento. Por ora, o rei está no campo, ouvindo as minhas queixas, as minhas reclamações, as minhas reivindicações. O rei está no campo, ouvindo as minhas causas, é onde eu apresento as minhas causas, aonde eu apresento a minha vida, aonde você apresenta as suas causas. Shalom, shalom, meu filho Jonatas. Seja muito bem-vindo, você com a Academia Aleph e esse povo lindo e instruído da academia. Gostou, né? Povo lindo e instruído da academia. Então, nesse tempo, nós ainda estamos em Elu. Por isso que eu comecei essa live hoje com esse louvor. Aclame ao Senhor. Porque hoje nós vamos falar que Deus não é convencional. Deus não é um Deus convencional. Deus não é um Deus convencional. Amém? Então, o que nós temos aqui hoje? Eu quero dizer para você, querido, que nós estamos ainda em Elu. E Elu, o rei está no campo, ouvindo as nossas murmurações, as nossas queixas, pegando nossas anotações. Ele também está nos sondando, vendo as nossas atitudes. Eu costumo dizer que Elu, enquanto esse chofar está tocando, que o céu ecoa, que essa madrugada eu fui acordada ao som de chofar, e algumas das pessoas da minha equipe de intercessão têm sido acordados de madrugada com o som de chofar tocando, e não tem nenhum chofar ali por perto, é o Senhor nos despertando. Então, nesse mês de Elu, enquanto o chofar toca, deixa eu te dar alguns conselhos aqui. Pastora, não são códigos, não, chama do que você quiser, mas para mim são conselhos. Nesse mês de Elu, o rei está no campo com um caderno fazendo apontamento. Os anjos que estão servindo ao Senhor nesse mês de Elu, no campo, esses anjos estão carregando o caderno da minha vida e o caderno também da sua vida. Presta atenção nisso. Isso é sério. E o que eu vou falar aqui é tão sério que eu não estou muito preocupado se nenhuma potestade, se nenhum trono vai sair por aí buzinando no ouvido de alguém, não. Não estou muito preocupada, não. Travou para você? Aqui para mim não tá, não. Entra e sai, Gleice, novamente. Para mim não está travado, não. Tá travado para mais alguém? O que nós temos aqui? O que nós estamos vivendo nesse mês? É o mês do apontamento. É o mês em que o rei está no campo com um caderno. Os anjos que estão servindo o Senhor nesse tempo, no mês de Elu, eles estão com apontamento, eles estão com o meu caderno, eles estão com o meu livro da vida e eles estão com o teu livro da vida, querida. É tempo de apontamento. E glória a Deus porque é tempo de apontamento. Agora. Essa é a posição do rei, da majestade santa que está no campo no mês de Elu. Pastor, você vai falar de tempos e estações? Não. Mas eu vou falar de um trem. E para falar desse trem hoje, também eu preciso falar disso aqui. Então, cuidado. Cuidado com o rei que está no campo fazendo apontamento. Porque ele não está fazendo apontamento das minhas atitudes e das tuas atitudes ao longo desse ano, não. Ele está fazendo apontamento do que eu falei, do que eu falo
e do que eu estou pensando em falar, do que eu fiz, do que eu faço e do que eu estou pensando em fazer. Porque você não pode se esquecer que esse rei que está no campo, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Então, aquilo que nem eu penso ainda em pensar, ele já sabe que Satanás está me sondando. Presta atenção. Presta atenção. Porque se tem um rei no campo, você acha que o dono do império ia ficar distante de você? Isso aí, Yom Kippur é logo ali. Logo ali. E a partir do pôr do sol, do dia 22 para o dia 23, nesses 2 pôr do sol que nós vamos ter, esse rei vai mudar de posição. Esse rei vai mudar de posição. Já não é mais caderno de apontamento, querido. Já é caderno de conferência e de lavrar sentença. Será um tempo, esses 10 dias que virão depois de Onteruá, depois das trombetas, do dia 22, será um tempo de sentença. Absolvição ou condenação, querido, por mais um ano. Cuidado em Shalom, Shalom, Palos Valley. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Esse daí é o meu mentor quando o assunto é hebraico. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Amo a sua vida, tá? Palos Valley. Amo sua vida. E aí, o que nós temos aqui? Quando virar agora, quando virar esse tempo agora, quando começar os 10 dias antes de Yom Kippur, querido, não se esqueça. É um tempo que você ainda vai ter de fazer um caminho de volta. Então, por quê, queridos? Porque senão, tabernáculos também é logo ali. E qual é a colheita que semente você vai plantar para a colheita das estações seguintes? Pensa nisso. Cuidado com a boca. E deixa eu falar uma coisa com você. Cuidado com Jezabel nesse tempo. Cuidado com Jezabel. O protótipo de Jezabel nesse tempo nunca esteve tão acelerado como está. E eu coloquei lá no status do meu WhatsApp, esse cuidado com a provocação, cuidado com o espírito de provocação, cuidado com o espírito de intimidação, cuidado com a ofensa e cuidado com o isolamento, estratégia de Satanás através de Jezabel, e tendo o trono de Hermes como seu assessor de imprensa. Hermes, nesse tempo, está cumprindo o papel de assessor de imprensa de alguns tronos e usando algumas ferramentas para isso. Pastor, você vai falar disso? Não, só até que eu quero falar agora. Cuidado, eu preciso te dar esse alerta. Você sabe que eu não vou perder meu tempo aqui? Nesse momento, não. Mas eu quero dizer para você isso e eu quero falar com você sobre isso. Cuidado com a astúcia. Jezabel, ela está alinhada a alguns tronos e alguns tronos alinhados Hermes. Hermes está cumprindo o papel de assessor de imprensa e assessor de marketing. Para gerar isso, provocação. E a provocação gera distração. E se você ficar distraído nessa tempo, é um abraço. Se a tua alma entrar na caverna da ferida nesse tempo, da mágoa nesse tempo, é um abraço. Aquele jacaré, sabe? Aquele jacaré chamado Leviatã vai te abraçar você na tua igreja, vai jogar líder contra líder, vai trazer opressão. Os tronos estão alinhados com Hermes. E nesse tempo,
ele está sendo nada mais, ele está sendo nada menos do que assessor de imprensa de Jezabel. Cuidado, muito cuidado nesse tempo. Muito cuidado nesse tempo. Está amarrado sim, mas veja como é que você vai prender o nó dessa amarração aí, tá, querido? Então, preste atenção nesse tempo, querido. Preste atenção nesse tempo, reveja as veredas. Esse é um tempo de nós revermos as nossas veredas. Deus existem promessas tremendas para se cumprir na nossa vida, e é isso que eu vou falar aqui daqui a pouco. Então não dê voz à maledicência, não dê voz a Lashon Hará de espécie nenhuma, e cuidado, blinda teus ouvidos, porque Lashon Hará não começa só com aquilo que eu falo e reproduzo não, mas com aquilo que eu me permito ouvir. Então cuidado com o que você está ouvindo nesse tempo, tá bom? Amém? Dito isso, vamos mandar os tronos para o lugar que Yeshua já reservou para eles. E vamos agora para aquilo que eu quero falar com você. Deus não é convencional. Deus é Deus de maravilhas. Repete comigo assim: Deus não é convencional. Deus é Deus de maravilhas. Mas apesar de nós estarmos entrando aí em tabernáculos, já vamos estar em Sucote, eu quero nesse momento fazer você voltar comigo lá atrás. Lá no Êxodo. Amém? E para isso eu quero ler 2 textos com você. E o primeiro texto que eu quero ler é em Salmo 114. Amém? É isso aí. A palavra, escritura, joelho, oração e jejum. É isso aí. E adoração. Deus é Deus de maravilhas. Uai, pastora, mas se Deus é Deus de maravilhas, por que então as maravilhas hoje? Por que nós não vemos as maravilhas hoje? Sabe por que nós não vemos as maravilhas hoje? Porque nós, como igreja, tornamos um Deus convencional. Deus não é convencional, Deus não é natural e Deus não é ordinário. Convencional somos nós, ordinários somos nós, amém? E naturais somos nós. É por esse motivo. A igreja hoje, e ao longo do tempo, foi abolindo essa estrutura de maravilhas de Deus. E eu não vou nem entrar no discurso teológico disso não, porque isso daí dá pano para manga. Numa aula eu posso te ensinar sobre isso, mas aqui na live não. Eu quero ler com você o Salmo 114 e eu vou ler aqui numa estrutura que eu separei de texto aqui, tá? Mas a base é Salmo 114, tá bom? Amém? Então vamos lá. Há muito tempo, quando os israelitas... Salmo 114, o salmista está trazendo a memória. E repete comigo assim: eu hoje quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, aqui não está travando, de verdade. Amém? Então vamos lá. Há muito tempo, quando os israelitas escaparam do Egito, onde eram escravos de um povo de língua estranha, olha aqui. Há muito tempo, quando os israelitas escaparam do Egito, amém? Aonde eram escravos de um povo de língua estranha, eles se transformaram no templo e no reino de Deus. Eles se transformaram no quê? No templo e no reino de Deus. Queridos, entre e sai, está repreendido. Amém? Deixa eu ver se está tudo normal. Está tudo normal aqui. Amém, queridos? Então vamos lá. Quando o Mar Vermelho viu os israelitas chegando, olha bem,
quando o Mar Vermelho viu os israelitas chegando, abriu-se ao meio para o povo passar. O rio Jordão parou de correr quando Israel entrou em uma nova terra, quando Israel entrou em uma nova dimensão, quando Israel... É isso aí, Jonatas, é isso aí. Quando Israel entrou em uma nova dimensão, repete comigo aí, quando Israel entrou, quando ele atravessou o Rio Jordão, ele entrou numa nova dimensão. E eu quero dizer para você, faz o dever de casa direitinho, de tudo que você tem sido ensinado nesse tempo, instruído nesse tempo, porque nós vamos entrar em uma outra dimensão. E na outra dimensão, a outra dimensão para onde nós estamos indo, John. Os tronos não vão deixar de existir, não, mas eles vão ter um pouquinho mais de trabalho. Eles vão ter um pouquinho mais de trabalho. Ah, pastor, eles vão engrossar a lenha contra nós. Claro que vão. A função deles é engrossar a lenha. Eles só não podem apagar o nosso fogo. Eles podem engrossar a lenha. Eles só não podem apagar o nosso fogo. O restante eles podem fazer o que quiser. Amém? Nós vamos para uma outra dimensão. Mas para isso você fica esperto, fica esperta. Fica firme. Se o teu pé não está dando, teus pés não estão te conseguindo te deixar em pé, se firma no joelho. Joelho é ponto de precisão numa guerra. Ninguém de joelho perde guerra. Escuta o que eu estou falando com você. Está falando alguém que entende de intercessão e guerra. Joelho não perde guerra. Não perde. Duas coisas não perde guerra. Joelho e cerviz curvada. Quer deixar o diabo ficar doido com você? Chama Judá para tuas guerras, ou seja, traz adoração para o teu deserto. Finca teu joelho no deserto e abaixa a cerviz no teu deserto e você vai ver o que está acontecendo. Amém? Então vamos continuar o texto de Salmo 114. O rio Jordão parou de correr quando Israel entrou em uma nova terra. Os montes saltaram como carneiros, os morros pularam, ou os montes pularam como ovelhas. O que aconteceu com você, Mar Vermelho? Ou o que aconteceu com você, Mar de Junco? Ai, eu tô amando esse texto, gente, de verdade, tô amando esse texto. E já estou amando essa live de hoje. Pode compartilhar aí que eu já estou amando ela. Então vamos lá. E o que aconteceu com você, Mar Vermelho, para ter se dividido em duas muralhas, em duas paredes congeladas, estática? Enquanto isso agora é eu que estou colocando, enquanto o meu povo passa no meio da guerra, na direção da conquista, hein? O que aconteceu com você? Muralha de tronos, enquanto o meu povo passa para viver o melhor tabernáculo de sua vida, hein? Diz para mim. E você, Jordão? Por que você parou de correr? Por que você parou de correr, Jordão? Isso aí, vai apertar sim. Vai apertar. Mas nós já estamos entrando aqui com o antídoto desse cerco. Já estamos aqui entrando com a solução. Já estamos aqui entrando com a cerca de proteção. Porque se você entender o que está sendo falado aqui, todo o cerco de Israel foi para que
Sabe para que foi o cerco de Israel? Para que todos vissem a maravilha do Eterno. Já já vou te explicar por que disso aqui. E olha o que mais aqui que ele diz. E vocês, ó montes, e morros, e colinas, por que saltaram como carneiros e ovelhas? Toda a terra trema de respeito na presença do Eterno. Toda a terra trema. E nós estamos num tempo em que a terra precisa tremer da presença do Eterno. Mas para ela tremer na presença do Eterno, nós precisamos trazer à existência a manifestação das maravilhas do Eterno. Ou seja, precisamos tirar Deus da caixinha do convencional. E a igreja precisa pedir perdão, sim, porque colocou Deus dentro de uma caixinha de convenções, de concílios, de uma série de outras coisas. Ele fez a água brotar da rocha e transformou terra seca do deserto em fontes. Amém? Ele transformou, ele tirou, fez jorrar água no deserto. Deixa eu falar com você aqui. O deserto tem códigos. Pastor, eu estou no deserto. O deserto tem código. Querido, deserto teve tudo que você possa imaginar. Teve pecado. Deserto teve traição. Quando nós olhamos para o deserto, nós lembramos das tábuas da lei quebradas, dos princípios quebrados. Nós lembramos do argumento da incredulidade dos espias que foram espiar a terra. Quando nós falamos de deserto, nós nos lembramos do deserto dos espias voltando com o rabinho entre as pernas e trazendo um relatório mentiroso. Nós nos lembramos do bezerro de ouro. Nós nos lembramos da peste que veio, que foi necessário levantar uma serpente de bronze no deserto. Quando nós olhamos para o deserto, nós nos lembramos das hienas, nós nos lembramos do terror noturno, do espanto noturno, mas nós nos esquecemos que foi no deserto que aconteceu as maiores e melhores providências de Deus para o seu povo, dia a dia. Nós nos esquecemos de exaltar que no deserto está cheio de sinais e maravilhas de Deus. Mas para Deus fazer isso no deserto, teve um começo. Deus precisou fazer algo. E eu agora quero falar com você, vai virar live, vai virar tema. Eu não queria fazer live com tema mais, mas vai virar. E nós vamos falar disso aqui, nós vamos falar disso na hora nona, vai virar. Para Deus fazer sinais e maravilhas no deserto e depois do Jordão, Deus precisou fazer algo dentro do Egito. Então eu quero falar para você aqui hoje. Se tem um Egito ainda tentando reinar sobre você, hoje é dia que o Senhor vai mexer nesse Egito. Amém? Queridos, entra e sai de novo. Está repreendido. O Senhor é o Senhor dessa live. O Senhor está sentado à mesa da minha sala. O Senhor está sentado à mesa da tua sala. Amém? O Senhor está sentado à mesa da tua sala. Então essa live é do Senhor. Então eu ordeno agora que toda potestade, principado, que transita no meio, tira a pata, tira o pensamento e volte com um relatório cego e confundido para os seus maiorais, porque são maiorais deles, não nossos. Voltamos para cá. Então vamos ver aonde que começou tudo isso. Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, o que nós precisamos entender aqui nesse tempo aqui? O que nós vamos ver o Senhor fazendo aqui nesse tempo? Amém? Então vamos ver aqui, lá em Êxodo 12, 29. E as pessoas às vezes me perguntam assim, pastora, por que Deus precisou? Foi necessário tanto barulho lá no Egito? Não, convenhamos, tá? Convenhamos uma coisa, querido. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus fez um baita barulhão lá no Egito, rapaz. E Deus está prestes a fazer um baita barulhão no Brasil. Deus está prestes a fazer um baita barulhão no mundo. As trombetas já estão anunciando isso. Então, olha aqui. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Deixa eu falar algo para você aqui. Esse foi o barulho dos barulhos. Esse foi o barulhão. As pessoas perguntam assim, pastora, se Deus quisesse, ele tirava aquele povo do Egito. Primeiro Deus precisou levar o povo de volta para o Egito. Sabe por que Deus precisou levar o povo de volta para o Egito? Ah, pastora, foi por causa do pecado. Ah, pastora, foi porque o povo... Deus precisava levar o povo para o Egito, porque até aquele momento em que o povo fica cativo no Egito, por 430 anos, as nações, os povos que conheciam Deus desde o Gênesis, digamos assim, eram povos menores. Entra e sai, Mônica. É só entrar e sair. Amém? Isso é para distrair vocês. Então vamos lá. Aquele tempo, naquele momento ali, o que aconteceu naquele momento? Aconteceu naquele momento que os povos filisteus, amalequitas, amonitas, eram os povos que conheceram o Senhor a partir de Gênesis. Até aquele momento, me desculpa pelo que eu vou falar, e eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui agora para você, mas até aquele momento ali, Deus estava restrito a Abraão, a Isaac e a Jacó com seus 12 filhos. Até então, ainda não havia se manifestado a nação mais poderosa da terra do tempo do Êxodo, porque o Egito era a nação mais poderosa da terra. Nem Grécia e nem Roma era. Shalom, doutor Diego, seja bem-vindo. Seja bem-vindo você também que está chegando aqui. Nesse tempo aqui, o Egito era a nação mais poderosa da terra. Era a nação que tinha comunicação com outros povos. Era a nação que tinha acesso a outras nações. Seria, por exemplo, como Deus chegar aos Estados Unidos hoje e daí para lá migrar para as outras nações. Então Deus precisava sair da convencionalidade. Porque Deus não é um Deus de convenção, Deus não é um Deus convencional. Ele não é, querido. Ele é Deus de sinais e maravilhas e pronto. E ele conduziu o povo até o patriarca Jacó e seus filhos. Mas o sinal que Deus ia começar a mudar a história do povo começou quando os irmãos venderam José. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguém te vendendo? Tem alguém te vendendo? Tem alguém te caluniando? Tem alguém te empurrando contra a parede? Tem alguém mexendo com as tuas estruturas emocionais e físicas? Tem alguém te oprimindo?
Tem alguém metendo a língua em você? Deixa eu falar com você. Presta atenção. De repente esse alguém, é Deus usando esse alguém para te empurrar, para você sair daquilo que é vão convencional, para você sair daquilo que é natural, para você sair daquilo que é normal e te levar para aquilo que é sobrenatural, para que você possa viver as maravilhas dele. Deus agora falou, a partir de agora, eu vou começar a trazer esse povo para um outro nível, e não existe outro nível sem deserto. Amém? Não existe outro nível sem deserto. Ele falou assim, vai José. José saiu da posição do filho queridinho, do filho mimadinho. Porque se José ficasse naquele acampamento, sabe o que ele ia ser o resto da vida dele? Ele ia ser o filhinho mimadinho de Jacó. Ele ia ser o filhinho dentro da bolha de vidro ali, ó. E tem muita gente que gosta de tratar os filhos, seja os filhos físicos, seja os filhos espirituais, mimadinhos dentro da bolha. Tem muito líder tratando seus filhos mimadinhos dentro da bolha. Lidando com Deus com convencionalidade. Deus não é convencional. Eu torno a repetir. E olha o que acontece. Quando nós lemos aqui a morte dos primogênitos, e Deus precisou falar assim, agora eu vou dar uma amnésia nesse povo, e esse povo vai ficar cativo por 400 anos, e mais um pouco. Sabe por que aconteceu isso? Porque Deus me precisava mostrar sinais e maravilhas, não somente no Egito e para as nações, e a partir do Egito e a partir das nações, esses sinais e maravilhas chegar para mim e para você. Por isso conhecer tempos e estações é importante. Por isso conhecer o tempo de Deus, o calendário de Deus é importante. Porque quando eu estou falando de Êxodo, quando eu estou falando do que aconteceu aqui, eu estou falando de uma das festas. Conhecer as festas, guardar as festas é importante. Nós temos aqui, ó, a Academia Aleph, que dá um banho nisso daí. Nós temos o Instituto Issachar também. E tem eu aqui também, tá, gente? Brincadeira, tá? Mas deixa eu voltar para cá. Vê bem. Qual eram então os sinais de Abraão? Qual eram então os sinais de maravilha de Abraão, de Isaac e de Jacó? Qual eram? O primeiro sinal deles era o fim da esterilidade. Todos eram estéreis. Todos estavam condenados a não ter geração seguinte. E de repente, nesse tempo aqui, Satanás está querendo te condenar para você não ter geração depois de você. Mas você vai ter geração sim. Geração física, biológica, espiritual. Para reproduzir aquilo que você vai reproduzir, aquilo que você vai fazer em Deus. Curado, sarado, íntegro na presença dele. Quais eram os sinais e maravilhas, além da arca, além do dilúvio? Não que isso seja uma coisa menor. Mas Deus, ele foi manifestando os seus sinais e maravilhas ao longo da história, desde o Gênesis. Deixa eu te contar um segredo. Deu para perceber que eu tô hoje meio que mordida com capeta, né? Então, olha só. Deixa eu te contar um segredo aqui. Você quer ver um sinal e maravilha lá no Gênesis, depois que o homem pecou? Posso te contar esse segredo? Fala aí pra mim, eu posso te contar esse segredo aí? Sabe qual é o segredo de um sinal e maravilha lá no Gênesis, lá no jardim ainda? Quando a porta do jardim estava fechando, vou te dar um segredo de sinal e maravilha. É quando Deus olha para a serpente e diz assim, olha só, e da semente, e dessa semente, e da semente vai nascer um que você vai morder
o calcanhar. Deus falando com Eva. Eva condenada, sem perspectiva. Ele fala assim: Eva, você está merecendo a correção que eu estou te dando agora, mas de você vai nascer um. E eu vou colocar a inimizade entre essa serpente e ele. E vocês vão ganhar o direito de pisar na cabeça da serpente. Então começa a pisar aí, ó, na cabeça de Piton aí, tá? Amém? Então o que aconteceu aqui? Pastora, por que tanto barulho no Egito? Por que aconteceu esse barulhão todo? Porque Deus, ele precisou levar o povo para lá. Só que Deus agora também precisava dizer assim: até então vocês conheceram o milagre da riqueza, da multiplicação, porque eu deixei vocês ricos. Vocês saíram, vocês quando entraram no Egito, vocês entraram bilionários. E agora vocês estão na escassez, na miséria, na fome. Vocês estão no deserto, vocês estão na humilhação, vocês estão na vergonha. Mas eu vou começar a fazer um barulho nessa terra do Egito. Eu peguei um para remanescente, para conduzir vocês. Eu fui lá no palácio de Faraó e tirei de lá um poceiro que estava lá, porque Moisés era poceiro, ele não era dali. Ele estava ali, mas ele não era do palácio de Faraó. Queridos, você não pertence a palácio de Faraó nenhum, não. Deu para entender? Pensa comigo, vamos pensar comigo, vai refletindo aí. Amém? E olha o que Deus faz aqui. Então Deus, ele falou assim: não vai ter como tirar o povo do Egito se não for por barulho e muito barulho, se não for por sinais e maravilhas e muitos sinais e maravilhas. Eu não sei aonde está, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se, aonde que eu li. Êxodo, deixa eu ver, Êxodo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas tem um texto aqui em Êxodo que o Senhor fala assim, ó. Ele disse assim para Faraó: eu vou endurecer teu coração, porque eu preciso ficar conhecido em toda a terra. A opressão de Faraó, endurecida pelo coração, quando Deus endurece o coração de Faraó, olha o que Deus fala. Quer ver? Olha o que Deus fala. E Deus falou assim para ele: eu preciso fazer isso, porque eu preciso tornar o meu povo conhecido em toda a terra. Então, querido, o Faraó que se levanta hoje contra a tua vida, o Faraó que tem sido opressor na tua vida, ele está prestes a ser transformado num portal em que o Eterno vai mostrar para todo mundo quem é o Deus da tua vida. Então, foram barulhos, não é? Era necessário tanto estardalhaço, né? Deus precisou fazer muito estardalhaço naquela terra do Egito. Deus precisou fazer muito estardalhaço na terra do Egito. Tem coisas que Deus vai agir com você no silêncio. Tem coisas que Deus vai agir com você no silêncio. Mas tem coisas que Deus vai se manifestar com você no barulho, no sobrenatural, naquilo que você vai falar: que coisa doida, que ato profético esquisito é esse que Deus mandou eu fazer? Amém? Então, querido, a igreja sempre foi interesse de Satanás que Deus fosse convencional. E quando a igreja é instituída e a igreja já chega no nosso tempo, nós recebemos, pela teologia grega, pela teologia romana, um Deus convencional.
Eu mesmo aprendi que, por exemplo, os sinais e maravilhas de Deus era porque Deus precisava firmar o Antigo Testamento para estabelecer o Novo Testamento. Eu também aprendi dentro de um conceito teológico, quando eu estudei teologia, que os milagres de Jesus foram para aquele tempo, porque os milagres serviriam para basar ou embasar a natureza de Yeshua, como se Jesus precisasse de milagre para ser embasado. Foram conceitos que foram sendo criados. Quando eu falo convencional, eu estou falando de um Deus de conceito. Sabe? Satanás, ele fez de tudo para que hoje nós nos apropriássemos de um Deus convencional. Por quê? Porque um Deus convencional pode ser manipulado. Um Deus convencional pode ser manipulado. Aí por isso, quando nós vemos às vezes em algum lugar do mundo, ou quando nós lemos a história, por exemplo, quando nós lemos a história de Po Yangshu, por exemplo, ou quando aí ficamos saudosistas, ficamos lembrando das histórias do contexto de Po Yangshu, ou então do contexto da igreja do templo de Billy Graham, onde sinais e maravilhas aconteciam. Ficamos saudosistas, quando na verdade Deus tem isso para mim e para você, para esse tempo como igreja. Mas nós estamos perdidos, cuidando daquilo que Deus não mandou cuidar, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, nos preocupando com aquilo que não deveríamos estar preocupados na essência. Amém? Sabe? Deus, ele não é convencional. Ou seja, as maravilhas, elas vieram para chamar a atenção para ele e marcar o povo com o sobrenatural. E ainda assim você vai ver que eles vão para o deserto. E lá no deserto eles vão querer voltar para o pepino e para a cebola. Nada contra pepino e nada contra cebola, tá? Pelo contrário. Mas vê bem, Deus marcou a saída do povo com o sobrenatural. Deus marcou a entrada na terra prometida com o sobrenatural. Deus marcou o nascimento de Yeshua com o sobrenatural. Deus marcou o tempo dos profetas com o sobrenatural. Deus marcou o tempo dos apóstolos com sobrenaturais, com sinais e maravilhas. E aonde está escrito que para nós esse tempo não chegaria? Ou que esse tempo não é para nós? E que nós receberíamos um Deus encaixotado? Não pode isso, não pode aquilo, isso não é isso, isso não é aquilo. Pessoas morrendo do meu lado, pessoas morrendo do teu lado. E nós estamos vivendo esse tipo de evangelho que não pode continuar mais. E principalmente o evangelho do farinha pouca, meu pirão primeiro. Queridos, nós estamos nos perdendo nisso. Então, Deus, ele levou o povo para primeiro mudar o povo. O deserto foi para mudar o povo. Quando eu te falar aqui de coisas do deserto, você vai ficar assim, uau! Olha só, depois das ofertas do deserto, a melhor oferta foi feita na cruz. Só para você entender o deserto, tá? Só para você entender o deserto.
Então, o que que nós estamos aqui vendo? Nós estamos vendo que Deus, ele falou assim, não, eu preciso. Eu não tenho como continuar. Eu não posso ser mais esse Deus convencional. Eu não posso ser um Deus convencional. Mas eu quero falar para você que nesse tempo Deus está preparando um suprimento tão extraordinário. Escreve aí, ó, suprimento. Deus está preparando. E fique certo que já vai começar agora. Não vai começar após Yom Kippur. Ou em tabernáculos. Claro que isso daí vai acontecer. É suprimento. De suprir. Tá? A palavra é suprimento. Deus está preparando um suprimento de sinais e maravilhas tão grandioso no deserto que se chama hoje, que você nunca mais vai pensar e duvidar de que Deus continua sendo Deus de sinais e maravilhas para o nosso tempo. É isso aí, suprimento. Escuta o que eu estou falando com você nessa tarde. Então não vamos nos distrair com coisinhas estragadas que os tronos estão tentando nos entregar nesses dias. Nem com as guerras. A guerra, ela pode vir para te distrair, mas a guerra é na guerra que você tem que se posicionar e lutar. Amém? É na guerra que você precisa se posicionar e lutar. Se você quer viver sinais e maravilhas, é agora. Se posicione nesta guerra agora. Por quê, pastora? Exatamente por conta disso que eu estou falando com você aqui. Exatamente por conta de tudo isso que eu estou te dizendo aqui. E eu quero terminar a live de hoje. E a gente deve continuar amanhã. Falando desses sinais e maravilhas no deserto. Que eu quero terminar com o salmo que eu comecei essa live hoje. 114. Há muito tempo, quando os israelitas escaparam do Egito, há muito tempo, quando a Eusita escapou do Egito. Pastora, quando que você escapou do Egito? Quando eu aceitei Yeshua como meu Senhor e Salvador e entendi que sem Ele eu não sou nada. E depois veio todo o processo de libertação que o povo viveu depois que saiu do Egito. Mas o primeiro passo é, quando eu escapei do meu Egito, foi quando eu aceitei Yeshua como meu Senhor e Salvador. Quando eu falei, nenhum outro mais, é só Ele. Nenhum ídolo mais no meu coração. Só Ele. Amém? Onde eram escravos por um povo de língua estranha. Cuidado. Cuidado. Você quer viver sinais e maravilhas? Então cuidado, porque tem um povo de língua estranha. Amém, queridos? Cuidado com as línguas estranhas. Eu não estou falando das línguas sobrenaturais, não. Eu estou falando com a linguagem estranha. Sabe? Tem um som, tem um ruído de linguagem estranha. E eles transformaram no templo e no reino de Deus. Ou seja, o segundo passo da minha saída do Egito foi quando eu decidi me transformar no templo e no reino de Deus.
Você pode ser reino, mas pode não estar sendo templo. Ou você pode estar sendo templo, mas você não está conseguindo ser reino, ter olhar de reino, visão de reino, posicionamento de reino. Reino não existe no reino um Deus convencional. Tá? Então, essa foi o segundo ponto. E o terceiro, a partir dali Deus foi abrindo o mar, foi secando o rio, foi me fazendo saltar montanhas, foi me deixando às vezes em desertos, para que toda uma estrutura dele fosse criada em mim. E é isso que Deus está fazendo comigo e você hoje. Deu para entender? Vamos fazer barulho? Vamos começar a fazer barulho, povo? Não existe sinal e maravilha sem barulho. Nós não podemos receber um sinal de Deus e ficar assim, oh, glória a Deus. Não, é tempo de barulho. É tempo de tocar a trombeta em Sião. É tempo de ser voz retumbante. Voz retumbante. É isso que nós vamos ser. E nessa manhã eu quero agradecer a Yahvé por tua vida. Pela minha vida. Lembre-se dos insights que eu fiz para você no início dessa live. Cuidado. Amém? Cuidado. 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 Fique firme, posicionado. Chofar no peito. Fique com o chofar no peito. Espada na mão. Escudo no outro. Uma noiva ataviada para a guerra. Fique uma noiva ataviada para a guerra. Porque o som desta guerra é o som do Eterno trazendo seus sinais e maravilhas para o nosso tempo. E nós vamos viver isso. Já nessa travessia. Já nesta travessia. De Yom Teruah, de Yom Kippur. Para vivermos a melhor semeadura e a melhor colheita em tabernáculos. Tabernáculos é o tempo de nos alegrarmos e recebermos as chuvas. Amém? Isso aí. Vestida e revestida. Vestida e revestida com as armaduras dele. Transforme o som da sua boca no som de Judá. Para que o som da sua boca não se transforme no som de Miriam no deserto. Quando ela decidiu trocar o som de louvor e adoração pelo som do Lashon Hará, da intriga, da confusão e da fofoca. Cuidado. Cuidado. Tá bom? Porque eu, quando chegar em tabernáculos, eu quero te ver lá. Ah, eu quero te ver lá. Não, pensa, você já me conhecendo, você que está aqui não pensa comigo, pensa comigo, você já me conhecendo um pouquinho, como que vai ser a minha celebração de tabernáculos com vocês? Pensa. Pensa na coisa mais barulhenta que vai ser. Pois é, vai ser. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Isso aí, ficar na construção e não no entulho. É isso aí. Assim como Neemias. É isso aí, pastor Alexandre. Ficar na construção e não no entulho. É desse jeito. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que o sangue do Cordeiro te esconda. Que o escudo da fé blinde teu coração, tua alma e teu espírito nesses dias. Para que nós possamos ser vozes retumbantes de um Deus que não é convencional. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que Deus guarde o teu sacerdócio. Que Deus guarde a tua estrutura e a tua estatura. Que Ele guarde a tua família. Que Ele seja aquele que lá no deserto, depois desse dia, manifestava a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. E nós vamos passar dessa maneira, poderosamente sobrenatural, com esse sinal e maravilha. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, vinda do Todo-Poderoso na nossa direção. Shalom, shalom. Que Deus abençoe sua vida. Te espero amanhã. Amém? O que vai ser amanhã, não sei. Só Deus sabe. Amém?